Capítulo 8. Dá repouso aos cansados. Fraqueza e silêncio. Cansaço é uma palavra forte. Traz à mente olhos entreabertos e juntas doloridas. Os rostos desgastados de quem já passou por um bocado. Estar verdadeiramente cansado é um estado tanto do corpo quanto da alma. O rosto inchado da mulher depois de chorar cada lágrima que tinha. O homem com burnout que se joga no sofá depois de um dia cheio. O casal que conversa em círculos, rodando e rodando em volta do mesmo impasse. Sabemos a diferença entre aquela experiência gratificante de falta de energia que vem depois de um dia bom de trabalho e o fardo do cansaço quando as dificuldades da vida pesam sua dura capa sobre nós. O livro de Eclesiastes chama o último de enfado da carne. Eclesiastes 12:12. Ele vem com desolação, ansiedade e aquele profundo suspiro de desespero. Nessa oração, pedimos que Deus dê repouso aos cansados, como Jesus prometeu que faria. Em todo ofício de oração anglicana, lemos as Escrituras. Nas completas, lemos uma citação de Jesus, quando falou à multidão e disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, 28 ao 30. Jesus chama os cansados para si. Ele não chama os autossuficientes, nem quem tem as credenciais religiosas corretas ou as vidas perfeitas, aquelas de Instagram. Ele chama quem está exausto de tanto esforço, só de ter de passar pelo dia. Ele chama quem está carregando fardos pesados, aqueles oprimidos pelo pecado e angústia. São esses, não os confiantes e realizados, a quem Jesus disse: "Vinde a mim." Há 10 anos, numa quarta-feira de cinzas, quando o anglicanismo ainda era novo para mim, eu me ajoelhei num genuflexório, enquanto o reverendo Thomas, o meu pastor, traçava cruzes com cinzas na testa das pessoas. Lembrei que sois pó e ao pó tornareis. Ele entoava enquanto marcava a pré-adolescente do meu lado. Então, eu a ouvi se virar para sua mãe e sussurrar: "A minha cruz ficou esquisita?" Ainda ajoelhado, eu comecei a rir, porque é claro que estava esquisito. Ela estava com uma grande mancha preta no meio da testa. Não tinha como não ficar esquisito. Mas eu ri porque ouvi o meu próprio coração naquela pergunta. Eu sei que sou limitada. Eu sei que sou pó e voltarei ao pó. Eu posso aguentar vulnerabilidade, cansaço e mortalidade. Eu posso aguentar pecado, egoísmo e tentação. Mas sabe, eu ainda não quero ficar esquisita. Eu quero fingir que sou inteira, que está tudo bem. É uma máscara bem feita. Eu sou uma menininha de 10 anos com uma mancha preta na testa, tentando dar uma de descolada, mesmo assim. Embora eu ame a minha igreja, havia uma época em que eu odiava o site da minha igreja e mantinha sua existência em absoluto sigilo, o que contradiz a própria ideia de ter um site. A minha reclamação é que ela dizia em letras garrafais na página inicial: "Servimos a Deus com nossas forças e recebemos graça por nossa fraqueza." Às vezes pensamos na vida cristã dessa forma: Deus sorri para as nossas forças, com nossa competência, nossa capacidade para bondade e beleza. E então, pela graça, todas nossas imperfeições chatinhas são varridas para debaixo do tapete. Todavia, a boa nova de Jesus
Não é que ganhamos uma medalha de honra ao mérito por sermos comportados e esperamos que Deus ignore nossas falhas. Servimos a Deus não só nas nossas forças, mas também nas nossas fraquezas. Deus disse a Paulo: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. E então Paulo diz que se gloria em sua fraqueza. Então ele fica fora de si e diz que vai se alegrar com a sua fraqueza, insultos, dificuldades, perseguições e obstáculos, porque é exatamente nessas fraquezas que Deus é forte. Eu me pergunto se o site de Paulo diria: servimos a Deus com nossas forças e recebemos graça por nossas fraquezas. Na faculdade, o meu melhor amigo confessou o seu pecado mais secreto para o nosso pastor. Sentado na varanda da casa do nosso pastor, ele lhe contou a maior vergonha de sua vida. Então o meu pastor falou uma coisa que transformou profundamente o meu amigo. Precisamos de você na nossa igreja, justamente por causa da sua luta, e não apesar dela. A fraqueza e o pecado na vida do meu amigo e sua contínua história de arrependimento e restauração era o exato lugar onde Deus poderia ser mais visto e conhecido. Onde Deus poderia se mostrar às outras pessoas por meio da vida do meu amigo. Vamos à igreja, antes de tudo, porque nos vemos necessitados. Segundo Rich Mullis, eu nunca entendi por que ir à igreja era coisa de hipócrita. Porque ninguém vai para a igreja porque é perfeito. Se está tudo bem com você, não precisa nem ir. Você pode usar sua manhã de domingo para sair, para correr com todas as outras pessoas perfeitas. Toda vez que você vai para a igreja, você confessa mais uma vez para você, para a sua família, para as pessoas que lhe veem indo para lá e para as pessoas que lhe cumprimentam ali, que não está tudo bem com você e que você precisa do apoio delas. Você precisa de sua orientação. Você precisa de prestação de contas. Bem, você precisa de ajuda. Jesus chama justamente quem está cansado, quem briga com quem ama depois de um dia cansativo, quem luta contra algum vício, quem não é do jeito que queria ser, quem sabe que não é forte, quem cai e se arrepende, quem falha, mais de uma vez. A igreja é assim. É nessas pessoas em quem Jesus é forte. É claro, eu não quero dizer que Deus é glorificado nas fraquezas da moda. Agora virou tendência exibir meticulosamente suas imperfeições online. A bagunça pode fazer parte da sua marca pessoal. Não gostamos de pessoas que parecem perfeitinhas demais. Então, muitos líderes cristãos se esforçam para mostrar como eles são bagunçados. Mas tudo é cuidadosamente filtrado. As nossas fraquezas mais genuínas nunca viram marketing. São aquelas coisas que as pessoas mais próximas de nós sabem e querem esquecer. Ou talvez são aquelas que nem mesmo sabemos sobre nós. São aquelas coisas que nunca compartilhamos numa entrevista de emprego e que as pessoas, assim esperamos, não mencionarão no nosso funeral. Uma das minhas citações de filme favorito é a confissão de Lester Bangs em Quase Famosos. A única moeda verdadeira nesse mundo falido é o que você compartilha com outra pessoa quando você é legal. Se compartilhar nossas imperfeições nos torna mais legais e mais amigáveis, então não é uma fraqueza genuína. O que realmente está errado conosco é vergonhoso e desconfortável. A verdadeira vulnerabilidade é sensível demais para ser confiada, senão a quem mais amamos. Compartilhar essa parte de nós com a nossa comunidade nos torna mais íntegros, mas não ajuda nossa marca pessoal. De verdade, somos uma bagunça. E não de um jeito fofinho, mas de uma forma triste e humilhante. Sim, a cruz na nossa testa é esquisita. Ninguém pode ficar bastante doente e ser realmente legal ao mesmo tempo.
Basta perguntar para qualquer enfermeira. Os mais fortes dentre nós, quando sua saúde falha, se reduzem a bebês necessitados. Da mesma forma, o cansaço, quando chega ao nosso âmago, revela o nosso verdadeiro e frágil eu. Santo Isaac, o Sírio, disse: bendito o homem que conhece suas fraquezas, porque essa consciência se torna o fundamento e o princípio de toda a bondade e beleza. A nossa força falha e nos cansamos. Essa experiência de vulnerabilidade pode ser dolorosa, contudo, se a abraçarmos, também será salvífica. Ou melhor, será a matéria-prima empregada por Deus para nos levar à verdade de quem nós somos e de quem Ele é. Estranhamente, quando Jesus chama os cansados para o descanso, Ele também lhes dá um jugo, um instrumento de trabalho, não de descanso. Faria mais sentido se Jesus dissesse: eu vos darei descanso, tomai o meu cobertor quentinho, ou talvez um travesseiro, um banho de banheiro, um dia de folga. Mas Jesus oferece descanso aos cansados, junto com um jugo. No Antigo Oriente Próximo, não eram apenas os animais que levavam jugos. Algumas pessoas também podiam levar jugos nos ombros para transportar cargas mais pesadas, com sua mão agarrando correntes ou cordas para ajudar. Mas somente as pessoas mais pobres faziam esse tipo de trabalho. Jesus está utilizando uma imagem bem clara: um trabalhador suando sobre o sol, com os músculos do pescoço esticado e o corpo quase quebrando sobre o fardo. Jesus não diz que ele vai trocar o jugo por um condomínio de luxo e um pacote de férias. Ele oferece a seus discípulos um jugo diferente, o dele. E ele diz que o seu jugo é suave e leve. Um jugo representa poder ou autoridade. Tomar um jugo significa se submeter a alguém. Nessa passagem, Jesus nos convida a nos submetermos à autoridade dele e a aprendermos dele. No nosso cansaço, somos chamados a descansar, mas também a aprender a sermos ensinados por quem tem a autoridade. Se aprendemos de quem é manso e humilde, encontramos descanso para as nossas almas. Não tem como ficar sem jugo. Eu achava que era melhor para os cansados não ter jugo nenhum. Porém, Jesus indica que todas as pessoas estão sobre algum jugo, que é impossível estar junto de algo ou alguém nesse jugo. Pode ser o jugo da lei religiosa e da espiritualidade escrupulosa. Pode ser o jugo de nossos desejos e paixões tão barulhentos e extenuantes quanto os de um recém-nascido. Pode ser o jugo das normas e noções culturais, a água em que nadamos. Jesus convida os cansados a não seguirem o seu próprio caminho, o que seria um jugo realmente pesado, mas a se submeterem a ele e a aprenderem dele, tomando sobre si o seu jugo. Mas por que o jugo de Jesus é suave? Ele é suave porque ele promete que tudo vai ser fácil para nós? Que se mantivermos a nossa parte no trato, se formos bonzinhos, ele vai realizar os nossos sonhos e fazer com que tudo dê certo? Que teremos casamentos felizes, que teremos filhos, que encontraremos uma vocação prazerosa, que seremos saudáveis, que seremos lembrados depois de morrer? Não. Ele nos chama para o jugo suave, mas ele também nos chama a tomar a cruz. Como a mesma pessoa pode nos chamar tanto para um jugo suave quanto para uma cruz? O jugo de Jesus é leve, não porque ele nos promete tranquilidade ou sucesso, mas porque ele promete carregar os nossos fardos junto conosco. Ele promete aliviar a nossa carga. Quando eu estava na faculdade, eu conheci uma missionária na Irlanda que me fez uma simples pergunta que mudou a minha vida. Eu lhe contei meu cansaço, minhas lutas e minhas dúvidas. Ela ouviu com atenção e então me perguntou: Jesus basta? Se as coisas não andarem bem, se Deus parecia distante, se os planos da minha vida ruíam, ainda assim, Jesus bastaria?
Ou estava buscando Jesus e o sucesso, Jesus e a felicidade, Jesus e um ministério frutífero. Vez após vez na minha vida, quando me desapontei amargamente, quando fiquei assustada com o que estaria na próxima esquina, quando falhei, quando fui ferida por quem eu confiava, quando Deus não fez o que eu queria, eu precisava voltar a essa pergunta. Jesus nos promete nada mais, nada menos do que Ele próprio. Ele estará num jugo conosco e nunca deixará o nosso lado. Ele não retirará o peso que carregamos, mas Ele carregará conosco. Deus não nos deve nada. Qualquer felicidade, sucesso ou sonho realizado é um presente a ser recebido com gratidão. É um extra. Deus nos promete simplesmente Ele próprio. Ele recusa ser apenas mais um meio. Pela sua misericórdia, podemos provar a vida eterna, que é definida pelas Escrituras não como alcançar o céu ou ver nossos sonhos se tornar realidade ou nada de ruim acontecer conosco, mas como conhecer o verdadeiro Deus e aquele enviado por Ele. João 17:3. Esta é a promessa. Podemos conhecer a Deus. É pegar ou largar? Jesus basta? Se nos iludirmos com a ideia de que podemos manter uma vida de oração por pura força de vontade e esforço, o cansaço inevitavelmente estourará o nosso ego inflado. A hora mais difícil para eu orar é quando eu estou cansada. Disciplinas espirituais requerem energia e a fadiga transforma resolução em dissipação. Quando nossas forças evaporam, quando estamos desgastados, frequentemente não consigo encontrar sentimentos fervorosos de fé ou achar as palavras para orar. E é por isso que o cansaço é quase um pré-requisito para aprender a descansar em Deus. Também é por isso que estações de cansaço me ensinaram formas novas e diferentes de orar. Eu sempre amei palavras, então eu amo orações cheias de palavras. Somente quando me aproximei dos 30, numa estação de desapontamento e coração partido, quando fiquei sem palavras, foi que aprendi lentamente que havia mais orações do que eu sabia. Eu fiquei cansada, a minha fé titubeou e eu aprendi a receber as orações da igreja como minhas. Eu aprendi que a oração é um tutorial, não uma performance. É a maca na qual desmaiamos e somos levados ao médico dos médicos. Em 2017, eu comecei a usar as completas quando não tinha nada mais a dizer. Quando eu estava cansada até os ossos e exausta até a alma, e só podia receber a oração como uma dádiva. Naquele ano eu também aprendi outras formas antigas de orar que dependiam menos da capacidade cognitivas e verbais. Particularmente, eu me refugiei nas orações de silêncio. Teófano, o recluso, um padre ortodoxo russo do século XIX, descreve a obra da oração silenciosa. Você precisa descer de sua cabeça para o seu coração. Enquanto você ainda estiver na sua cabeça, os pensamentos facilmente serão dominados, mas sempre vaguearão como neve no inverno ou nuvens de mosquito no vento. Essas nuvens de mosquito, minha raiva e neurose, meus medos e dúvidas, minhas perguntas sem respostas e cansaço, ficam zunindo ao meu redor. Sentar sem palavras diante de Deus dá espaço para a real obra começar no meu coração. Não é que me ajuda ou Senhor, estou cansada, não sejam orações boas o suficientes. Deus ouve e ama até orações assim. Não precisamos experimentar com orações da igreja ou práticas de orações antigas para impressionar a Deus. Porém, quando estamos cansados, pode ajudar-nos a jogarmos naquilo que veio antes de nós, nas práticas firmes de oração que a igreja transmitiu para nos salvaguardar.
para esse exato momento em que chegamos ao fim de nós mesmos. Na espiritualidade cristã, há duas formas de descrever como conhecemos a Deus. Uma é catafática, uma tentativa real de refletir a Deus pelo uso da imaginação e das emoções. A espiritualidade catafática é o caminho da energia. Estudar as escrituras, aprender teologia e oração espontânea. É uma espécie de atletismo da vida cristã, ativo e diligente. A outra forma é a espiritualidade apofática, que é a mais quieta e menos assertiva. Bradley Holt escreve em seu livro Thirst of God, A Brief Story of Christian Spirituality, Sedentos por Deus, uma breve história de espiritualidade cristã, que a espiritualidade apofática despe o conceito de Deus de tudo que é digno. É a via negativa, ou a forma negativa de se aproximar de Deus, aprendendo quem Ele não é, e isso leva a um estado de total passividade da parte do místico. Eu não sou nenhum místico. Eu gosto demais de margaritas com queijo e de dormir para jamais ser uma mística. Mas eu aprendi que quando minha força acaba, eu estou mais aberta para formas passivas e receptivas de oração que não são primariamente guiadas por meu intelecto ou emoção. Essas formas de orar me ensinam a descansar na presença inefável de Deus. Em 2017, eu ansiava intensamente pelo silêncio. Contudo, eu também o evitava. Eu considerava orações silenciosas interessantes, mas também amedrontadoras. Poucas coisas exigem menos de nós do que simplesmente ficar sentado em silêncio sem fazer nada. É a oração do exilado que esqueceu a linguagem da fé. Nesse sentido, é bem fácil. Contudo, ficar sentado em silêncio é um exercício de tolerar o mistério. Lembra-nos de que há um limite para o poder das palavras e para a razão humana, assim como para uma mulher que ama palavras e argumentos. O silêncio me deu espaço para lembrar que as minhas questões espirituais mais urgentes não são necessariamente o que vai perdurar. Ser cristão é se sentar, por mais desconfortável que seja, de frente para o mistério, com algo que não podemos precisar ou nomear muito bem. Afinal, estamos falando de Deus aqui, o Criador da nebulosa, do caranguejo, dos buracos negros, de prótons e de papagaios do mar. O silêncio também me ensina a ser paciente com o silêncio de Deus. Continuar lutando para confiar nele quando ele não me dá respostas, sinais ou uma simples solução. E quando estamos cansados demais, até para simplesmente orar, aquele que conhece bem melhor nosso coração do que nós é quem intercede por nós. O Espírito nos socorre na fraqueza, escreve Paulo. O Espírito daquele que disse: vinde a mim, venha a nós. Paulo continua: pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Romanos 8, 26 ao 27. Na nossa fraqueza, o Espírito de Deus não nos torna completamente competentes ou autossuficientes ou ganhadores da loteria da vida. Pelo contrário, Ele ora por nós. Deus intercede por nós, sem palavras. Em nossas longas noites escuras, não sabemos como orar, mas conhecemos a Deus, que ora por nós. E isso basta.